Olá, amigos, irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso trabalho do Evangelho no Lar. Meu nome é Fabiano Tomazoni e hoje nós então estamos responsáveis por conduzir o trabalho das reflexões em cima do Evangelho segundo o Espiritismo, da Boa Nova, dos ensinos do nosso Mestre Jesus, a partir da doutrina espírita. Vou convidar a todos, onde quer que estejamos, para juntos fazermos uma prece, orarmos a Deus. Procurando fechar nossos olhos físicos, elevando nosso pensamento ao Pai, Deus, que é um Pai de amor, um Pai de bondade e um Pai de justiça. Vamos também pensar em Jesus, o nosso mestre, modelo e guia, e a equipe espiritual, amigos benfeitores, nossos anjos da guarda, espíritos protetores, que se encontram junto conosco, onde quer que estejamos. Porque é pelo pensamento que nos ligamos. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos reencarnados, a oportunidade de estarmos vivos, de estarmos vivenciando as experiências nesse plano terrestre. Gratos somos pelas condições físicas, sejam elas quais forem, pelas condições de saúde, pelas condições financeiras, mas principalmente pelo amparo e pela proteção, pelo carinho e pelo respeito espiritual, a qual nos é depositado diariamente. Gostaríamos também, Pai, solicitar para que Tu, no Teu infinito amor, nos proteja e nos ampare durante o nosso período existencial, para que possamos ter bons pensamentos, boas inspirações, estarmos ligados com os bons, para assim sermos mais assertivos nas nossas escolhas. Envolvidos em muita luz e muita paz, pedimos licença para iniciarmos o trabalho da explanação do Evangelho no Lar do dia de hoje. Que assim seja. Amigos, nosso trabalho, então, hoje, ele está baseado no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, e esse capítulo 4, ele está intitulado da seguinte forma: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o item deste capítulo, a qual nós estamos responsáveis de fazermos as nossas reflexões, é o item 6. Então, aqueles que tiverem o Evangelho em sua casa, ou, enfim, no local que esteja nos escutando, nos vendo, e quiser nos acompanhar, fiquem à vontade. Então, esse item começa da seguinte forma: a ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra se nos depara em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas acimas reproduzidas, que essas passagens elas estão então no item 1, 2 e 3 desse mesmo livro que nós estamos lendo, nesse mesmo capítulo. Bom, se fosse errônea essa crença, Jesus não houvera deixado de a combater, como combateu tantas outras. Longe disso. Ele sanciona com toda a sua autoridade e a põe, por princípio, e como condição necessária quando diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insiste, acrescentando: não te admires de que eu te haja dito ser preciso nasças de novo. Claramente, meus amigos, esse capítulo e esse item, ele está falando para nós
sobre um dos aspectos base da doutrina espírita. A doutrina espírita, ela é composta de alguns aspectos, alguns temas, algumas ideias, bases. Entre estas está a reencarnação. A reencarnação, ela faz parte de um pressuposto basilar da doutrina espírita. Quando nós começamos a estudar, começamos a nos inteirar, começamos a entender um pouco a doutrina espírita, a partir principalmente das suas obras básicas, do Pentateuco Espírita, que são 5 livros da doutrina espírita base, entre toda essa codificação que Allan Kardec nos trouxe, todos os ensinos contidos em todas essas obras, está, então, perpassando pela doutrina espírita, num contínuo, a ideia da reencarnação. E aqui, nesse capítulo, é um capítulo que Kardec deixa muito claro para nós isso. E para nenhum momento a doutrina espírita se afastar dos ensinos de Jesus, porque a doutrina espírita é uma doutrina cristã, é uma doutrina que contém os ensinos de Jesus de uma forma, talvez, podemos dizer, mais desenvolvida, mais aprofundada. Então, para Kardec, ele traz aqui para nós, para trazer para nós que essa ideia da reencarnação ela não se afasta dos ensinos de Jesus, ele põe essa passagem a qual Jesus diz para nós: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Bom, primeiro a gente tem que entender o que é o reino de Deus. O reino de Deus, se a gente for pensar numa escala evolutiva, o reino de Deus é o ápice das nossas virtudes. Nós vamos ver lá no capítulo 1 do Livro dos Espíritos, a partir da questão número 1, Kardec traz todo um ensino, todo um desenvolvimento de o que é Deus, e dentre as características de Deus, contém algumas. Deus é bondade, é justiça e é amorosidade. Então, quando nós estamos no momento reencarnados, nós estamos desenvolvendo essas habilidades. Nós estamos procurando desenvolver as nossas habilidades no campo da amorosidade. Nós estamos procurando desenvolver as nossas habilidades no campo da justiça. E estamos desenvolvendo as nossas habilidades no campo da bondade. Claro, junto com todo o aspecto intelectual, né, do conhecimento intelectual. Então, quando nós estamos nesse trajeto, nessa caminhada e desenvolvendo essas habilidades, a cada ação que nós fazemos de bondade, de justiça e de amorosidade, cada ação dessas gera uma aproximação com a origem, com Deus, que é a nossa origem, que é o nosso Criador, que é o Pai de todos nós. Então, qual que é o nosso grande caminho? O que é esse reino de Deus? É o reino que nos aproxima dessas virtudes. Quando nós estamos próximos dessas virtudes. Quando nós conseguimos atingir o ápice dessas virtudes. O maior exemplo que nós podemos ter como alguém que está já nesse reino, né? Claro que não é um reino literal, ele é um reino figurativo, porque nós sabemos que as virtudes, elas se encontram dentro de nós e não no exterior. Então, o exemplo maior que nós podemos trazer é Jesus. Jesus, que é um espírito de luz, um espírito que possui uma extrema bondade, uma extrema amorosidade, uma extrema justiça, e pelo fato de ele ter já construído essas virtudes interiores, já então se aproxima o mais próximo possível de Deus.
por isso o reino de Deus. Então, quando Jesus fala, ninguém poderá ver, ou seja, enxergar, perceber, né, ou entender o reino de Deus, se não nascer de novo, ele está nos propondo a ideia de que é necessário nós trilharmos um trajeto. Ou seja, não vai ser num primeiro momento, em uma primeira ação, que nós vamos atingir essas virtudes. Nós vamos precisar construir de uma forma ordenada, organizada, sistematizada essas virtudes. E esse olhar que nós estamos trazendo aqui é o olhar para o espírito, não é o olhar para o corpo físico, é o olhar para o espírito. Então, quando nós estamos falando da doutrina espírita, nós pedimos licença para quem está nos escutando e quem está nos vendo, de fazer esse exercício, de olharmos para nós, para o eu, de forma que eu estou olhando para um espírito. Quando eu estou fazendo esse exercício, eu percebo que esse espírito ele transcende a matéria física. E quando nós falamos isso, ele transcende a matéria física, nós estamos falando que esse espírito, ele não nasceu quando o corpo físico nasceu. Ele não foi criado quando esse corpo físico foi criado. O espírito ele foi criado há muito, muito tempo antes. Muito, muito tempo antes do que esse corpo físico ao qual nós estamos habitando atualmente. Então, se nós vamos pensar e fazer esse exercício de transcender a matéria, nós vamos ver que esse eu, espírito, né? O espírito, ele possui já uma bagagem experiencial de outras reencarnações. E isso é muito fácil de nós entendermos. Por quê? Porque nós vamos ver algumas tendências que nós temos. Algumas tendências que nós temos para fazer algo que às vezes parece que está encurtido em nós, que talvez não seja nenhuma experiência dessa reencarnação, desse momento. Algo que nós já estamos trazendo há muito tempo. São experiências de reencarnações anteriores. Então, se nós formos pensar num trajeto evolutivo, nós vamos ver que nem sempre nesse trajeto evolutivo nós acertamos nas nossas escolhas. Nós vamos perceber que muitas vezes nós tomamos atitudes equivocadas. Às vezes por orgulho, às vezes por indiferença para com o outro, ou às vezes por ignorância, por desconhecer o resultado daquela ação. Mas também, muitas vezes, nós tomamos atitudes positivas, atitudes salutares. Então, nós vamos construindo o nosso perfil, nós vamos nos construindo a cada reencarnação com atitudes positivas e atitudes não muito positivas. E a cada nova reencarnação, nós vamos tomando cada vez mais atitudes assertivas. E vamos crescendo e desenvolvendo-nos, tornando-nos mais amorosos, mais bondosos, mais justos. Até que nós consigamos, então, num processo evolutivo que varia e que é muito meritório, chegarmos, então, num ápice evolutivo, a qual nós consigamos, então, estarmos neste reino de Deus, que é o reino de todo amor, toda bondade e toda justiça, a qual reina a real felicidade. Esse é o nosso trajeto e essa é a proposta da reencarnação, que nós consigamos, então, a cada nova reencarnação, tornarmos-nos pessoas, espíritos melhores. Amigos, está no nosso horário. Para encerrarmos o nosso trabalho, vamos fazer uma breve prece, orarmos a Deus em forma de agradecimento, agradecer pela nossa família, pelos nossos familiares mais íntimos, mais próximos, vibrar positivamente por eles, vibrar com muita amorosidade, vibrar também para aqueles familiares mais distantes, vibrarmos com muita amorosidade para amigos, conhecidos, para que todos recebam
essas bênçãos salutares que também recebamos agora, nesse momento. E fazemos o nosso exercício de pedir muita paz para toda a humanidade. Que assim seja.